verdades bíblicas que abarcam toda a área da vida. A minha proposta é falar sobre o solo escritura, esse princípio da reforma protestante, e trazendo as implicações. Vamos entender o que é e algumas implicações do sola escritura. Tá? Então, primeiro, como introdução, vamos entender o que não é e o que é. Logo de cara, como definição. O que não é. O sola escritura não é um manual de todas as disciplinas humanas. Você não vai achar na Bíblia um manual para motor de carro, ou de computador, ou algo do tipo. Nada disso, não é um manual de todas as disciplinas humanas. Não, só a escritura também não é uma afirmação de que a Bíblia é um livro exaustivo de todos os detalhes da vida cristã. Tem muita coisa que você não sabe, por exemplo, sobre a vida do apóstolo Paulo. Falar de coisas exaustivas da vida de alguém é impossível, então a Bíblia não tem essa proposta e nem a definição do sola escritura. A escritura também não é uma negação da autoridade da igreja para ensinar a verdade de Deus, muito pelo contrário. Estando a igreja submissa à verdade, Deus estabelece mestres e líderes, mesmo que falíveis, para governar e ensinar em conformidade com a verdade bíblica. Você tem esses princípios na Bíblia com clareza. A escritura também não é uma negação que a palavra de Deus em algum tempo tinha sido oral. Nada disso. A ideia de que realmente Deus revelou sua palavra, uma delas foi de forma oral, e aquilo ali foi escriturado, se tornou autoridade última e final. Só a escritura também não rejeita todo tipo de tradição. É importante que você também tenha esse entendimento. As tradições são corretas e úteis quando se submetem à autoridade suprema das escrituras. Eu sou preteriano, por exemplo, no símbolo de fé de Westminster, que nós subscrevemos, mas não é no mesmo pé de igualdade das escrituras, está abaixo das escrituras. E por último, só a escritura não nega a iluminação e a orientação do Espírito Santo. De forma alguma, até para entender as escrituras você precisa do Espírito. Tá? Então, o que é o só a escritura? O só a escritura é uma regra e padrão todo suficiente de autoridade final e última para todas as áreas necessárias da vida do cristão. Tá? Deixa eu repetir essa definição do que é. É uma regra e padrão todo suficiente e de autoridade última e final para todas as áreas necessárias da vida do cristão. 2. Só a Escritura ensina que tudo que deve ser crido pelo crente ou cristão é encontrado na Escritura explícita ou implicitamente e não em outra fonte. E o só a Escritura ensina tudo aquilo que é necessário para a salvação do homem. Então, para resumir tudo isso que nós vimos que não é e o que é, como definição, que é importante, eu escolhi aqui a confissão de La Rochelle, pouco conhecida, foi quem participou até dessa confissão de La Rochelle, que foi feita na França, foi João Calvino. E veja como é interessante a definição do só a Escritura, ou mais especificamente sobre a autoridade suprema das Escrituras. Veja como é que eles definem, preste atenção. A Bíblia procede de Deus, cuja autoridade vem dele somente, não de homens, sendo regra de toda a verdade, contendo tudo o que é necessário para o culto a Deus e nossa salvação. Não é permitido aos homens, nem mesmo aos anjos, acrescentar, diminuir ou mudar neles, o que quer que seja, neles nos livros da Bíblia, de onde se segue que nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria, nem os julgamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres podem se opor à Sagrada Escritura. Ao contrário, todas as coisas devem ser examinadas, regulamentadas e reformadas segundo esta Escritura. Muito bem definido, muito claro, até de certa forma abrangente. E o que eu quero fazer aqui é usando a própria Escritura, para mostrar que a própria Escritura ensina o só a Escritura, a sua suficiência, a sua autoridade última e final. Então eu vou usar o texto aqui de 2 Timóteo 3, 16, 17, que é muito conhecido pelos cristãos. E daqui a gente sai
trazendo princípios e definições do que é o princípio sola escritura, que no latim significa somente a escritura. Tá bom? Então o texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo escreveu isso aqui, toda a escritura, ele estava se referindo ao Velho Testamento e também ao princípio de revelação que estava em processo, mais um princípio canônico do Novo Testamento. Se você for para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, você vê o apóstolo Paulo citando Lucas, o Evangelho de Lucas, no mesmo pé de igualdade de Deuteronômio. Você vê o Pedro dizendo que as cartas de Paulo são tão inspiradas como as demais escrituras, lá em 2 Pedro capítulo 3. Então já existia sim uma mentalidade canônica, que aqui quando você lê toda a escritura, o apóstolo Paulo está se referindo também ao Novo Testamento, aos 27 livros, provavelmente, do Novo Testamento. Quando ele diz isso, ele vai definir para a gente então o que é a escritura. Ele vai dizer assim: ela é inspirada, theopneustos, que significa sopro de Deus. Esse termo, não tem como gastar aqui muito tempo sobre isso, significa que as escrituras são da mesma essência de Deus. Existe diferença zero no que a Bíblia diz e Deus diz. Quando você desobedece a Bíblia de acordo com esse princípio reformado, você ao mesmo tempo está desobedecendo o próprio Deus. Na verdade, quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você diretamente. Essa é a ideia. E muito clara até. O próprio apóstolo Paulo desenvolveu isso. Você vai lá em Gálatas capítulo 3, versículo número 8. Paulo diz assim, que a Escritura previu e pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Só que quando você vai lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 12, não tinha Escritura. Quem falou com Abraão foi Deus audivelmente. Mas na mentalidade do apóstolo, quando aquilo foi escriturado, o que Deus falou audivelmente é o mesmo que foi registrado na Bíblia ou na Escritura. Por isso, diferença zero entre um e outro. Então, quando você lê a Bíblia e entende ela de forma correta, através do Espírito, é Deus falando diretamente com você. Esse é um dos princípios básicos da reforma. É Deus falando com o povo através da sua palavra registrada. É a mesma ideia de dizer, assim diz o Senhor. E é impressionante isso. Então existe diferença zero entre um e o outro. Quais são as implicações disso, entendendo que a Escritura é inspirada e que é da mesma natureza divina? Alguns. Primeiro, é daí onde você tira do solo Escritura que a Bíblia é infalível e inerrante. Ela não pode errar e não erra. Por que isso? Porque é da mesma natureza de Deus. Deus não erra e nem pode errar. Se a Escritura é da mesma natureza divina, então nos seus originais, meu amigo, pode ter certeza que em qualquer área, não apenas no aspecto salvífico, mas em qualquer área que a Bíblia aborde, vai ser inerrante e infalível. Não pode errar, não pode falhar e não erra. Ok? Essa é uma das definições claras do solo Escritura. A outra implicação, quando você entende que a Bíblia ou a Escritura é inspirada por Deus, é que ela é a autoridade última e final. Se Deus é o Criador de todas as coisas, se a Trindade é que é o juiz de tudo, então não tem ninguém acima de Deus. Como diz o autor aos Hebreus, Deus procurou por quem jurar, não encontrou, ele jurou por si mesmo. Não tem ninguém acima de Deus. Deus é a autoridade máxima, suprema, última e final. Se a Escritura é do mesmo pé de igualdade, ou da mesma essência de quem Deus é, porque Ele está se revelando a nós de forma especial, então a Escritura é a autoridade última e final também. Sabe por que isso é importante aqui no ambiente de universidade? É de suma importância. Porque talvez alguns colegas de vocês, ou até mesmo você, tenha esse seguinte questionamento: prove que a Bíblia é verdade. Você é um monte de homem que escreveu, não tem nada de divino. Prove que isso aqui é verdade com outra coisa. Demonstre para mim que o que você tem em mãos é a pura verdade divina, sem falha, sem erro. Prove com a ciência, prove com a arqueologia ou qualquer outro tipo de disciplina. Como é que você prova que isso aqui é verdade? Você vai dizer, não, foi Deus usando homens
que usou o Espírito Santo para registrar sua verdade de forma infalível e inerrante. Ah tá, mas prove. Quando a pessoa pede esse tipo de coisa, ela não está entendendo a natureza do que é a Escritura no aspecto de sua autoridade última e final. Porque quando você entende que ela é a autoridade última e final, e você pede para ser provada por outra coisa, aquela outra coisa que vai ser a autoridade última e final não as Escrituras. Aquela outra coisa que vai ter a palavra final e suprema e não a Escritura. Então, por definição, esse princípio da reforma é que a Bíblia ela não é julgada por nada, mas ela julga tudo mais. Ela é o princípio indemonstrável, é o axioma do cristão para enxergar o mundo e julgar todas as coisas. Em outras palavras, porque ela é a autoridade última e final, ela se auto-autentica. Ela não é autenticada por homens, ou concílios, ou tradições, ou antiguidade, ou sabedoria, ou qualquer outra coisa. Na verdade, ela é a base e o fundamento e o axioma onde todos os outros teoremas partem dela. E isso é fundamental. Mas isso é muito injusto, isso é fideísmo. Nada de fideísmo. Já vou explicar por que não é fideísmo uma crença sem base. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo sistema filosófico de pensamento humano que você possa imaginar vai ter uma autoridade última e final que ele não vai conseguir provar com outra coisa. Vai ter que aceitar como verdade e construir o seu pensamento a partir dessa base. Todo sistema humano de pensamento é assim. Todo. Na verdade, se você só vai acreditar se demonstrar e provar algo, se você provar que isso aqui é verdade com outra coisa, então eu acredito, então você entra numa falácia que se chama ad infinitum. Você vai chegar a um ponto que não vai conseguir provar nada. Deixa eu exemplificar. Prove A que é verdade, você vai provar A com B. Então prove que B é verdade, você vai provar B com C. Prove que C é verdade, você vai provar C com D. Prove que D é verdade, você vai provar D com E, e assim sucessivamente até o infinito. Você não vai chegar em canto nenhum. Então, todo pensamento humano, filosófico ou religioso que você possa imaginar, ele tem que começar no primeiro princípio não demonstrado ou indemonstrável, e dali você constrói o seu pensamento. O nosso, baseado na Reforma Protestante, resgatando as origens apostólicas, é a Escritura. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pega a filosofia como racionalismo, onde a razão é o critério para julgar as coisas. Você pergunta para a pessoa, prove que a razão é confiável, sem usar a razão. É possível a pessoa fazer isso? Impossível. Ela vai ter que usar a razão para provar que a razão é confiável. É um argumento em ciclos, porque a autoridade última e final da pessoa é a razão. Então ela não tem como provar com outra coisa. Ela vai ter que usar o próprio princípio para provar que o princípio é verdadeiro. Vamos pegar outro, empirismo, outra filosofia, onde os sentidos e a experiência, que é muito do caso da maioria das pessoas no Brasil, na nossa sociedade, e aqui na universidade, onde as coisas só podem ser provadas de forma no laboratório, ou de uma forma empírica. Pois tá bom, vamos lá então o empirismo. Prove que os seus sentidos são confiáveis, não usando os sentidos, usando outra coisa. Prove que o que você está vendo é aquela cadeira azul, sem usar os sentidos, ou seu ou de outra pessoa. Impossível! Ele vai ter que usar os sentidos para provar que os sentidos são confiáveis. Ele não vai usar outra coisa para provar que aquilo ali é verdade. É a autoridade última e final, são os seus próprios sentidos. Deu para entender? É simples assim. Bom, se um empirista pode usar os sentidos para provar que os sentidos deles são confiáveis, se o racionalista pode usar a própria razão para mostrar que a razão dele é confiável, então eu, cristão, por que eu não posso usar a própria Bíblia para mostrar que a Bíblia é verdade? Mostra que a razão é verdadeira, pois deixa eu raciocinar com você. Mostra que a Bíblia é verdadeira, pois abre lá em Romanos, ou em 1 João, ou em Mateus, e eu vou mostrar para você a consistência das Escrituras aí tudo.
Então, o primeiro princípio é inevitável. E as Escrituras mostram isso. O que é interessante nessa toda essa questão é que os homens, por serem homens, vão até admitir que são falíveis, na verdade. Por isso que nunca vão chegar a uma verdade absoluta. Por isso que chegamos numa época que é pós-modernidade. Tudo é relativo. Nada tem certeza de nada. Somente hoje em dia, na pós-modernidade, onde